Fala galera do Uniboleiro, está no ar mais um Bola Quadrada e hoje recebendo aqui, né, do meu lado direito, Felipe Melo, barra Felipe Bastos, barra Renan Fernando. Tudo bom, Renan? Tranquilo. Prazer Fala, estar aqui com você. Vamos falar sobre muito futebol e também aqui do meu lado esquerdo, Luan Schelles, hoje sem a barba, né? Beleza, só pra dar uma diferença, estreia do programa. Exatamente. Tipo, minha primeira vez hoje com Bola Quadrada no ar, Exato. então pra dar uma modificada ao longo do tempo a barba vai crescendo. Com certeza, a primeira vez a gente nunca esquece. Galera, muitos assuntos, né, repercutindo o futebol brasileiro, sul-americano, Copa do Brasil. E vamos começar com a Primeira Liga, aquele campeonato que ninguém assiste, mas tá rolando, né? O Fluminense se classificou e o critério de desempates, começando pelo Luan agora, foi os cartões vermelhos, Luan. Inacreditável essa Copa da Primeira Liga, né? A Flusão que empatou em 1-1 com o Brasil de Pelotas e se classificou. Complicado, né? Complicado o jogo lá em Duas Xerém. lares. Eu assisti o jogo ontem. Ah, tá. E Achei fui um que- dos poucos. E fiquei preocupado, inclusive, com o gramado, porque o sistema de drenagem de Xerém é muito ruim. Uhum. Então, quando foi o início do segundo tempo, começou a chover e a chuva começou a apertar. Eu pensei até que a partida fosse parar. É. Mas rolou. O Fluminense foi aos trancos e barrancos, foi complicado e vergonhoso, né? Conseguir a classificação por critério de desempate com cartão vermelho com o Brasil de Pelotas. Exatamente. Não desmerecendo o Brasil de Pelotas, Claro. né? Porque veio aqui, abriu o placar, fez 1-0 Exato. e até o segundo tempo tentou se segurar ali, não deu, o Fluminense empatou, mas eu acho que merece uma menção honrosa o Brasil de Pelotas pelo jogo que fez, né? Bonitas Apesar de ter sido palavras. eliminado da Primeira Liga. Agora, Renan, a Primeira Liga a gente deixa pra lá, deixa mais pra frente, né? O Fluminense tá classificado. Também ontem rolando Copa do Brasil. Tivemos o Santos, que venceu o Paysandu por 2-0, com gol do Copete, golaço também da equipe santista. E o Botafogo, né? Você também é conhecido como Bruno Silva, conhecido como todo, E né? falar nisso, aos 42 do primeiro tempo, Ele ele foi me expulso. arruma um cartão vermelho. Exatamente. do Botafogo. Mas o torcedor do Botafogo tem que se orgulhar demais dessa equipe. Pois é. Com um a menos, conseguiu a virada. Um jogo feio, jogo truncado, mas mesmo assim conseguiu a virada e passo importante aí para a segunda partida da Copa do Brasil. Exatamente, o Botafogo que começou perdendo, né? Depois teve pênalti que o Gatito Fernandes defendeu mais uma, como um gato. Gatito como um gato defendeu mais uma. E no dia do goleiro, hein? E no dia do goleiro. É, tem goleiro que fala no dia do goleiro, tem goleiro que defende pênalti, mas é a vida, né? E logo depois o Guilherme também, que não marcava gols há um ano, fez contra o Atlético Nacional na Libertadores e agora desencantou, né? Ontem marcou 2 gols e decretou a vitória do Botafogo no estádio Newton Santos, não fala Engenhão. Exatamente. Mais um talismã do Botafogo, né? Exatamente. O Guilherme conseguiu fazer 2 gols no jogo de ontem. Mérito também pro Gatito, que tem se destacado muito em defesas de pênalti ao longo dos campeonatos que o Botafogo está disputando. Então, mérito total à equipe do Botafogo. Eu acho que, como o Renan destacou, uma equipe muito aguerrida. O torcedor tem que estar feliz, sim. Não tem nomes tão efetivos assim, óbvio. A gente vai destacar o Montijo, o Camilo, que Que vem não tá em jogando grande bem. fase também. Exatamente. Tá naquele lance machucado também, né? Voltando, se recuperando. Mas, de qualquer forma, o Jair Ventura tá conseguindo fazer um bom trabalho, sim, com a equipe do Botafogo. Acho que falta no Botafogo ali um lateral de ofício, né? O Maicon, inclusive, tá treinando no clube. Tá sendo seleção especulado, brasileira, né? Copa do Mundo. Tá sendo especulado a contratação dele no Glorioso. Eu acho que Olhando se passa- assim, Renan, você também parece com o Michael. Olhando assim, parece um pouco o Michael também. Olhando de lado, né? Olhando de lado, assim. Eu acho que se passa para a segunda fase, é necessário um jogador com mais experiência. Mais experiência, né? E o Maicon ali, tudo se encaixa, né? O Botafogo precisando de um lateral, o Botafogo precisando de um jogador com experiência em competições grandes. Vem agregar, se tudo der certo. Agora o grande problema também, né, Renan, que lá na Ilha do Retiro vencer o Sport não é fácil. Então, 1-0 classifica a equipe pernambucana. E aí, o que você acha nesse jogo da volta? O esporte de competição grande, por enquanto, só tem a Copa do Brasil. É. Até o brasileiro começar a engrenar, Copa do Brasil, eu acho que eles vão vir com tudo. Mas o Botafogo certinho da maneira que tá, com um sistema de meio campo bem sólido. O problema é segurar aquele tal de Diego Souza. É, rapaz, o cara é brabo. Pênalti o Gatito ainda defende. Agora a bola rolando fica difícil. Realmente vai ser um grande confronto entre Botafogo e Sport no jogo da volta. Agora, saindo da Copa do Brasil, tivemos esses 2 jogos entre Santos e Paysandu e Botafogo também, Sport. Agora Libertadores, né, que rendeu bastante nessa semana, começando o Atlético Mineiro, que tá bem. Quer dizer, todos os brasileiros estão bem, né? Só a Chapecoense que ainda tá meio assim, não sabe se vai se classificar, mas a maioria dos brasileiros estão bem. Na quarta, o Atlético Mineiro venceu por 2-0
a equipe do Libertad, né? Fred dando assistência. Os brasileiros são bem encaminhados para se classificar para a próxima fase, né, Luan? Isso é importante também pro futebol brasileiro, que eu acho que ultimamente tinham poucos representantes à altura do campeonato Do que é a investimento, Libertadores. né, também. Exatamente. Tipo, a Libertadores é o maior campeonato pra gente aqui das Américas. Exato. Então, eu acho que o Brasil não... Efetivamente, há muitos campeonatos não tinha times tão competitivos que pudessem tão fortes, né? avançar, exatamente. Eu acho que o Atlético Mineiro tá vindo muito bem na Libertadores e provavelmente se classifica, assim, pra próxima Agora a fase. fase do Fred é sensacional. Quando ele não faz gol, ele dá assistência. É, inacreditável. O Fred realmente está jogando bem demais. O torcedor tricolor que fica com saudade do Fred. Mas tem Henrique Dourado, tem o Pedro também, garoto mais novo. Mas, fazer o quê? O Fred realmente vem se destacando também na Libertadores. Jogo polêmico no Uruguai. Felipe Melo deu tapa na cara com responsabilidade. Tapa não. Deu Foi soco. Deu soco. Glória a Deus por isso. Graças a Deus que tem Jesus, tô mais tranquilo, senão eu matava ele. Cara, inacreditável, né? O que aconteceu, a gente brinca assim, mas é claro, a gente repudia a violência. Uma confusão danada, né, Renan? No Uruguai, o Palmeiras que perdia por 2-0, conseguiu a virada com gol do Mino, dançarino. Olhando, não. Olhando assim, não parece comigo. O Mino, dançarino e 2 gols também do William Bigode, né? O Palmeiras classificado praticamente e o Penharol desclassificado. É, que contratação, William. Exatamente. O Palmeiras, na verdade, contratou muito bem, né? No fundo, todo mundo sabia que, voltando ao assunto da confusão, Sim. que no final do jogo, se o Palmeiras vencesse, ia rolar algum tipo de estresse, algum Exato. tipo de empurra-empurra, só que teve uma proporção Muito gigantesca, grande. a ponto de fecharem os portões, deixar a galera acuada, mas no final, entre socos e danças, todos saíram bem. Agora, o Palmeiras que ainda bem, né, colocou suas seguranças dentro do gramado, porque não é muito Houve comum falta de segurança, sim, da parte do do, Uruguai. do Uruguai, exatamente, do Penharol também, de colocar a segurança nos estádios. Aqui se cobra muito, inclusive, a questão da PM estar presente, né, do Sim. grupamento de polícia estar presente nos estádios. Eu acho que faltou isso um pouco lá, porque foram cenas lamentáveis, literalmente, E a torcida também da depois foi mancha pra- acuada, tomando lixeirada por cima da grade, a Mas eles galera não foram pra tacando trás, tudo. não, atacaram também. Não, óbvio, mas Claro. de qualquer forma é uma cena que... É uma lástima a gente Uma ver lástima. isso ainda. A consequência hoje em do dia no campo futebol. refletindo na arquibancada e Exatamente. se não é ali a grade de separação, talvez o problema Ia ia ser ficar maior. pior Ia ser ainda, bem pior. né? Inacreditável. Mas o Palmeiras que no campo e bola tá muito bem, classificado, é claro, né? Foi desclassificado do Campeonato Paulista pra Ponte, pra Macaca, né? Mas tá perfeito na Libertadores, tá classificado já com 10 pontos. O melhor brasileiro até agora, mas depois do jogo também teve estresse. Foi a coletiva do Eduardo Batista, que eu sou homem praga, né? Falou a beça. O que vocês acharam também um pouco sobre isso, né? Ele que foi questionado sobre racha no elenco, e ele que soltou os verbos, né? Ele ficou meio chateado com a palavra maleável. Ele achou que talvez essa palavra num grupo traria racha Sim, depois sim. da eliminação pra Ponte. Ele deu soco na mesa e tudo. É, rapaz, ele tá falando Posso alto. falar? Claro. Eu acho que faltava isso no futebol brasileiro. É. Falta, a gente não vê mais técnico assim, cara. E ele é muito tranquilo, né? Mas tem uma hora que o cara Exatamente. explodiu. Um cara que compra a briga do time dele, tipo, dá pra ver que o cara tá literalmente dando sangue, com muita vontade de fazer o Palmeiras ser campeão, avançar na Libertadores. Verdade. Então, eu acho que foi muito importante. Eu gostei pra caramba da coletiva Da do reação, Quem gosta de Eduardo. futebol, aquele futebol pegado, Exatamente. sem briga, Sem briga. gostou Sem da briga. entrevista. Ainda na Libertadores, agora falando do Flamengo, Mengão que vacilou de novo, né? E sempre com essa mania, né, Renan? Tem chances, pode abrir o placar, joga melhor, mas não faz o gol. Aí depois, estamos primeiro, estamos segundo e fica complicado. E dessa vez foram 19 finalizações, volume de jogo imenso, ainda mais no segundo tempo, e mesmo assim não conseguiu transformar essas chances em gols. E- Foi a mesma coisa no Chile, No Chile, contra a Católica, desse a com Católica. 13 finalizações. E aí, a culpa foi do Muralha, a culpa é do Zé Ricardo, era pra tirar o Rômulo, Ele o demora Gabriel é muito. horrível. Ele demora muito pra mexer. Ele tem uma leitura que ele... É aquele lance. Se ele demorou e funcionou, aí todo mundo... "Ê". Mas 15 minutos pra resolver um jogo, É muito pra pouco. virar é pouco. É, exatamente. E aí? Olha, lá na Arena da Baixada, o time do Atlético Paranaense é muito difícil de Muito ganhar. forte. Eles estavam invictos, né? Com essa vitória deles, eles estão há 21 jogos invictos 21 dentro de jogos. casa. Acho que são 7 meses, né? Exatamente. É no Society do Atlético, né? Lá no Society do Que o Atlético. Eurico fez questão de banir o gramado, O gramado Society. sintético, exatamente. É, cara. Então- E o Flamengo e o Atlético estão muito bem também
Se o Flamengo vencer e o Atlético empatar, o Flamengo já tá Eu acho que os dois classificam. Também no acho. grupo 4, acho que são os dois Só o classificados. Flamengo não querer entregar no Maracanã, né? Que o Flamengo Exatamente. adora também. É aquele complexo de Flamengo. Isso, aí 70 mil pessoas, e mosaico verde, né? Mosaico verde, sei lá, bandeira, torcida gritando, pressionando, e empata. O começo do jogo foi bem complicado. O Atlético Paranaense começou pressionando muito, chegou a ter 80% de posse de bola em relação ao time do Flamengo. Eu fiquei assustado, inclusive. Eu sabia que o Atlético Paranaense ia pra cima do Flamengo, com certeza, mas eu não sabia que seria daquela forma. Eles imprimiram uma velocidade de jogo que o Flamengo demorou muito a conseguir reagir, mas também quando conseguiu reagir, não deixou mais cair e igualaram o ritmo de jogo. E foi um jogo bom, foi um jogo lá e cá. E no primeiro tempo, acho que em 40 minutos tinha 3 faltas, né? Muito Sim, corrido. foi um jogo muito bom. Eu acho que concordo plenamente com o que o Renan falou. O Zé demorou a fazer as mexidas no time do Flamengo, e eu particularmente, eu gosto mais quando o Guerreiro joga pelas pontas do que ele centralizado na O área. Damião entrou muito bem centralizado, né? Teve 2 grandes chances, uma no travessão, outra bola Sim. passou pertinho, que o Everson também foi tirar a bola, escorregou no gramado, que ele conhece tão bem. O Sábio também entrou Sim. bem, tentou um cruzamento pro Damião, que foi um pouquinho forte, poderia ser o gol do empate. Mas é isso, Libertadores não é fácil, né, Renan? E jogando fora de casa, 19 chances, cara. Tem que fazer pelo menos 5. Não tem 19, tem que fazer 5. Mas Flamengo é isso. Na Libertadores enfrenta na próxima semana a equipe da Universidade Católica e não pode perder. Agora, temos também, daqui a pouco vamos falar sobre o Fla-Flu rapidinho, o Vasco, que tá treinando, né? Desclassificado da Copa do Brasil, também do Campeonato Carioca, tá treinando para enfrentar o Palmeiras do Felipe Melo, né? Então, cuidado. E o Vasco tem algumas especulações também, né? De Egídio, Arouca, Anderson Martins. Queria que vocês comentassem rapidinho sobre o Vasco, que não tem muito o que falar, porque realmente só tá treinando em frente ao Palmeiras lá na frente. A situação do Vasco tá muito complicada, assim. Eles foram desclassificados do Campeonato Carioca, Sim. da Copa do Brasil, pelo Vitória, que inclusive já foi desclassificado pelo Paraná. Então, eles não aceitaram o convite para participar da Primeira Liga, estão só aguardando o início do Brasileiro. E essa semana começam a surgir alguns rumores no Vasco. Quem vem, quem sai. Exatamente, porque é uma coisa que já se fala há muito tempo dentro do elenco do Vasco da Gama, sobre o Rodrigo, a influência que ele exerce no elenco. Rodrigo não dá, cara. Ele teve um problema com o Doriva antes. O Doriva saiu. Aí foi aquela lambança, aquela confusão toda, o Vasco caiu, entrou o Jorginho, ele teve um problema com o Jorginho também, inclusive o Jorginho deu algumas declarações depois disso de que um dos motivos dele ter saído do comando do Vasco foi a questão da briga que ele estava tendo com o Rodrigo, e agora novamente o Rodrigo está tendo outro desentendimento com outro técnico que é o Milton Mendes, apesar do Rodrigo ser protegido do Eurico, né? Portanto, que renovou o contrato só porque ele falou do Flamengo. Agora, Renan, a gente falou aqui dos clubes brasileiros que estão muito bem na Libertadores, né? Chapecoense, que tá mais ou menos mais Santos, Palmeiras, Grêmio, Atlético. E essa vida do Vasco no Campeonato Brasileiro? Na Libertadores tem 8, ainda a gente coloca o Cruzeiro. São Paulo, que perdeu a Copa do Brasil, mas também tá bem. Então já são 10 equipes à frente do Vasco. E o Vasco nesse Campeonato Brasileiro? O que você acha que o Vasco luta? É pro rebaixamento de novo? Ou você acha que chegando o Egídio, na lateral esquerda, Arouca, de repente mais um atacante? Porque o Luiz Fabiano, né? Bate também juiz. Qualquer reforço pro Vasco no momento tá valendo. Tá valendo. Mas o problema do Vasco é na raiz. É o Rodrigo que briga, é o Eurico que enquanto ganhar do Flamengo tá valendo. Tá valendo o resto dos campeonatos. E tem que mudar na raiz. O problema todo do Vasco é na raiz. Agora o técnico do Vasco tá botando o treino integral treino integral em bola mesmo. E os jogadores estão reclamando. Eles estão ali para fazer isso. Não dá, cara. Não, isso é um absurdo. Vai ficar quase um mês sem jogar. O cara tá querendo botar treino integral. Ó. Agora fala 3 vezes. Não, vamos deixar pra próxima. E os caras reclamam, cara. Isso é um absurdo. E aí, além do Rodrigo, né, que pediu o afastamento até o final dessa semana, que especula-se que não vai voltar, estão especulando também a saída do Nenê, exatamente pelo mesmo motivo de estar reclamando sobre 60% do ser integral. Exatamente. E o Milton Mendes, ele já tem esse estigma de ser um treinador que puxa muito, que pega muito na parte técnica, que alguns jogadores que já passaram pelo comando dele reclamaram de que ele realmente é muito exigente. E realmente tem uma rotina exaustiva de treinos. Mas eu acho que nesse momento vai ser crucial pro Vasco. Eu acho que ele melhorou muito a questão tática do time do Vasco. O pouco tempo que ele teve
o Vasco conquistou a Taça Rio, eu acho que se tivesse no comando do Cristóvão ainda Não se classificaria. não se classificaria, então... É isso, né? Eu acho que a diretoria precisa confiar no trabalho do Milton Mendes, eu acho que ele não tá fazendo um trabalho ruim, eu acho que só não tem as peças necessárias pro cara trabalhar e alavancar. Rapidinho pra gente falar da final do Carioca, já estamos finalizando esse nosso segundo programa. Flamengo e Fluminense, bem objetivo, palpite do jogo. Quem será o grande campeão? Eu acho que, pelo conjunto, pelo que tudo mostra, eu acho que o Flamengo vai ganhar o campeonato desse ano. Porque também, né, tem o quesito da Taça Guanabara, que o Fluminense ganha em cima do Flamengo. Então pode ser aquele troco, né? Eu acho que vai ser um jogo muito bom, assim como, pra mim, o melhor jogo nesse campeonato Carioca de 2017 foi exatamente o Fla-Flu. Então, eu acho que vai ser um jogaço, vai ser um jogo muito bom, apesar de que o Fluminense, pra mim, não jogou o que se esperava na Primeira Liga, entendo que estava com as reservas, o Henrique Dourado estava voltando ao time do Fluminense, mas de qualquer forma eu acho que o Flamengo está com um time mais compacto, mais preparado para essa final, então acho que vai dar Flamengo. Para mim acho que dá Flamengo também, por tudo que o amigo falou. E ainda tem um pequeno porém, né? Naquela partida não jogou, acho que 3 jogadores do Fluminense. Foi o Scarpa que estava machucado, que permanece. O lateral direito, que eu não me recordo o nome. O Lucas jogou. O Lucas jogou? Jogou. Tava com 3 desfalques. E foi aquele jogaço. Mas eu acho que nessa final, depois de 22 anos, 22 né? anos. Que era gol de barriga. Gol de barriga, agora volta. Imagina um gol de barriga do Márcio Araújo. Oi, meu Deus. As camisas, gol de Márcio Araújo de barriga. Aí a torcida fica louca. Gente, finalizamos aqui então o nosso programa, agradecendo o nosso querido Renan Fernando, agradecendo também ao nosso querido Luan Scheles, você, né, telespectador do Uniboleiros, pode se inscrever no nosso canal, também nas nossas redes sociais, no Facebook, facebook.com/Uniboleiros, também no Twitter, @Uniboleiros, Instagram, @Uniboleiros, e também no nosso site www.uniboleiros.com.br. Uniboleiros, aqui o futebol é prioridade.